Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês alguns exemplos, de integração por substituição ou por mudança de variáveis, para a gente pegar um pouquinho mais o jeito, de como resolver esse tipo de integral. Tá? O nosso primeiro exemplo, desse vídeo aqui é a integral de funções trigonométricas. Olha lá, ó. Seno ao quadrado de x vezes cosseno de x de x. Nas integrais imediatas, nós temos a integral do seno, a integral do cosseno, a integral do seno ao quadrado. Temos várias integrais de funções trigonométricas, mas essa aqui em específico ela não consta naquela tabela de integrais imediatas. Tá? Então aqui nós vamos fazer uma substituição de variáveis. Nós vamos trocar o que tem x por alguma coisa que vai ter u, que é a nossa variável que na maioria das vezes é escolhida para fazer a troca. Bom, isso não quer dizer que vocês não possam escolher outra letrinha, fica a gosto de vocês. Mas a maioria dos livros de cálculo troca por u. Vamos lá? O que eu vou fazer aqui? Bom, eu tenho um seno ao quadrado e eu tenho um cosseno. Nós sabemos que a derivada do seno é cosseno. Então ali já está um indicativo de qual função a gente vai usar no u. Bom, mas a derivada do cosseno também é seno. Menos, mas tudo bem. A derivada do cosseno é menos seno. A menos de uma constante, que é esse menos 1, nós temos que as duas derivadas ali são equivalentes. Eu poderia usar tanto seno quanto cosseno. Entretanto, nós temos esse quadrado aqui. E se eu derivar o cosseno, eu não vou chegar no menos seno ao quadrado. Então eu não consigo fazer aparecer o seno ao quadrado no du, derivando apenas esse cosseno. Tá bom? Então nós vamos optar pela escolha do seno de x como sendo a nossa variável u. Por que eu não vou escolher o seno ao quadrado? Porque a derivada do seno ao quadrado não é cosseno de x de x. A derivada do seno, sim, é cosseno de x. Tá? Então, nós escolhemos o u como sendo apenas o seno, e de quando a gente for substituir, vai entrar u ao quadrado. Porque aqui está o seno ao quadrado. Beleza? Então, fica lá. O u igual a seno de x, isso quer dizer que o nosso du vai ser igual ao quê? A derivada do seno, que é cosseno de x, vezes o dx, porque eu estou trabalhando nessa forma de mudança de variáveis. A derivada normal seria du sobre dx, aí que é o cosseno. Bom, já tenho a nossa escolha feita. Reparem que o du é cosseno de x dx, substitui aqui. E o seno de x, que é o nosso u, vai trocar esse pedaço aqui da nossa equação. Então, tudo que tem x vai sumir, dando lugar à variável u. Beleza? Eu vou chamar essa integral aqui de i, tá certo? Fica mais fácil. Então, a nossa integral i vai ser igual a quê? Depois da substituição, seno de x vamos trocar por u, mas é seno ao quadrado. Então, nós vamos ter uma integral de u ao quadrado vezes cosseno de x dx, que é o nosso du. Uma integral muito simples, a gente utiliza aquela relação da integral de uma potência. Vou colocar aqui do ladinho para quem não se recorda. Integral de u elevado a n du é igual a u elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante. Tá? Pessoal, esse exercício de ficar reescrevendo essas equações aqui, elas ajudam na memorização. Tá? Então, fica uma dica para vocês aí, caso vocês queiram escrever a equação assim. Bom, voltando aqui para a nossa equação, nós sabemos que o nosso 2 é o n, então nós temos que somar 1 na potência e dividir pelo resultado dessa soma. Então aqui vai ficar u elevado ao cubo sobre 3, mais uma constante de integração. Joia? Bom, exercício quase terminado, como eu comentei com vocês anteriormente, nós temos que voltar da variável u para a variável original, que é a variável x. Nós temos aqui que u é seno de x. Então, a resposta do nosso exercício é seno ao cubo de x sobre 3 mais uma constante de integração. Tá certo? Então esse foi o nosso primeiro exemplo desse vídeo aqui, envolvendo integração por substituição. Tá? Vamos fazer mais um? Deixa eu separar aqui, porque dá para usar bem essa folha ainda. Vamos fazer mais uma função trigonométrica. Vou chamar aqui... Bom, esse aqui é o nosso exemplo 1, esqueci de pôr a letrinha. Esse é o 2. Então, a nossa integral i agora
ela será uma integral da tangente de x. Beleza? Bom, como é que eu vou fazer esse exercício aqui? Né? Só tem uma função, tangente. Na verdade, né, nós sabemos pelas relações trigonométricas que a tangente ela pode ser reescrita, né, como um seno de x sobre cosseno de x. E é isso que a gente vai fazer aqui. Ó. Seno de x sobre cosseno de x, integrado em relação a x. Bom, é uma situação muito parecida com o nosso exercício número 1. Né? Nós temos a função seno e a função cosseno. Nós também sabemos que a derivada do seno resulta no cosseno e a derivada do cosseno resulta no seno, né, com exceção do sinal de menos ali, que pode ser, né, colocado de um lado ou outro da equação para fazer a substituição. Tá? O que vai pesar na nossa escolha aqui? O du. Né? Porque o du, se eu fizer a derivada do seno ou do cosseno, ele vai ficar uma função trigonométrica vezes o dx. Né? Então reparem aqui, se eu escolher o seno de x como sendo u, né, o meu du ficaria cosseno de x dx, né, que é a derivada do seno. Mas aqui na minha integral eu tenho dx sobre cosseno e não vezes o cosseno. Tá? Então o seno não é uma boa escolha para a nossa função u. O cosseno, por outro lado, é a escolha correta. Por quê? Eu vou chamar lá o u igual a cosseno de x. Né? Quando eu fizer a derivada desse u, eu vou ter uma função trigonométrica que é o seno vezes o dx. Então eu consigo fazer a substituição tranquilamente aqui em cima. Né? Então vamos lá, derivando esse cara aqui, vai ficar du igual a derivada do cosseno menos seno de x dx. Poxa, professor, mas aqui não tem o sinal de menos, né? Não tem problema nenhum. Eu posso pegar esse sinal de menos e passar para cá. Aí quando eu for fazer a minha substituição, vai surgir um sinal de menos na frente do du. Não tem problema algum, né? Então eu vou fazer isso com o sinal. Eu vou jogar o menos para cá, colocar em vermelho, tá? Isso quer dizer que o lado direito da minha equação fica positivo, tá bom? Só coloquei mais aqui para lembrar que o menos passou para o lado esquerdo. Agora que eu já sei qual é a substituição adequada, eu vou fazer ela na minha integral i. Então vamos lá. I igual a integral seno de x dx, desculpa pessoal, seno de x dx, né, é igual a menos du. Então eu vou colocar o du aqui e o menos eu vou colocar para fora da integral. Né? A gente viu lá no primeiro vídeo da integral, numa de suas propriedades, né, que a integral de uma constante vezes uma função de x é igual a constante vezes a integral da função de x. Né? Então essa constante na verdade é o menos 1 que estava aqui, né? E eu coloquei para fora da integral. Dividido pelo quê? Pelo cosseno de x. Né? Cosseno de x é u. Então nós temos uma integral de du sobre u. Nós fizemos uma integral dessa no vídeo anterior. Né? Nós sabemos que essa integral é ln do módulo de u mais uma constante de integração. Ó, o sinal de menos aparece aqui, ó, tá aqui fora, continua aqui. Então essa é a nossa integral. Agora, para terminar o exercício, nós fazemos a substituição para a variável original, né? E nós ficamos com menos o logaritmo de u, que é o cosseno de x, mais uma constante de integração, tá? E aqui nós temos o resultado da nossa segunda integral. Então, a integral da tangente de x dx é igual a menos o ln do módulo do cosseno de x mais c. Beleza, pessoal? Vamos fazer mais um exercício agora, com uma coisa que não seja função trigonométrica? Beleza. Exercício de número 3. Integral de dx sobre 3x menos 5 elevado à oitava potência. Tá? Então agora essa é a nossa integral, né? Onde nós temos aqui embaixo uma potência de oitava ordem, né? E nós temos que fazer essa integral aqui. Bom, não há muito o que se discutir sobre a escolha nesse caso, né? Porque nós só temos o denominador, né? Aqui na nossa função. Então, nesse caso, o u vai ser igual a 3x menos 5. Né?
Por que eu vou escolher isso? Além de ser a única coisa disponível para escolha, né, nós temos que o 3x, quando o derivado vai dar a constante 3, né, e o 5 vai sumir. Então eu vou poder fazer a substituição tranquilamente aqui no nosso dx. Né? Fazendo a substituição aqui, nós temos que o du vai ser igual a 3dx. Então olha lá, fiz a derivada de 3x, deu 3, a derivada de 5 deu 0, eu coloco o dx aqui, né, para a gente poder fazer a substituição de uma variável para outra. Bom, professor, eu não tenho 3dx aqui na minha integral, né, mas a constante ela não vai interferir, né, na nossa mudança de variável. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse 3 que está multiplicando e passar ele dividindo o nosso du. Né? Daí o 3 some daqui, ó. Tá? Risquei ele ali. Então ele saiu daqui, passou dividindo. Então o meu dx que tem na integral vai ser substituído por du sobre 3. Tá certo? E essa é a nossa substituição aqui na integral. Né? Vou chamar de i de novo. Então a integral a nossa integral i vai ser igual ao quê? Vamos fazendo aqui. A integral dx. dx é du sobre 3. Então eu vou colocar aqui o du e o 3 eu vou colocar aqui para fora. Né? Por quê? É uma constante. Né? É 1/3 vezes du. Eu já joguei 1/3 lá para fora. Tudo isso, né, dividido por 3x menos 5. 3x menos 5 é o nosso u. Né? Então vai ficar aqui u elevado à 8ª potência. Tá? Bom, esse tipo de integral aqui já ficou bem claro que nós vamos utilizar essa relação aqui novamente. Né? Então eu vou pegar essa potência u à 8ª e jogar para cima. Né? O que vai acontecer com ela? Vai ficar um u elevado à 8ª, só que eu tenho que trocar o sinal, porque eu troquei ele do denominador para o numerador, vezes o nosso du, né? Que é a variável de integração. Bom, agora é a aplicação direta, né, da equaçãozinha ali. Então fica 1/3 vezes u elevado a menos 8. O n é menos 8, então fica menos 8 mais 1, que vai dar u elevado a menos 7, dividido por menos 7. Mais a nossa constante de integração. Bom, vamos arrumar um pouquinho essa integral aí. O que eu preciso fazer? Primeiro, né, eu vou ter que reescrever ela, né, aqui está uma potência negativa, eu vou voltar ela para baixo, né, vai ficar u elevado a 7, e esse menos 7 eu vou passar multiplicando aqui, né, para juntar os dois denominadores. Beleza? Então isso que vai ficar aqui, na parte de cima vai ficar menos 1, dividido por 3 vezes 7, 21, vezes u elevado a 7, mais uma constante. Professor, por que ficou menos 1 lá em cima? Ó, 3 vezes menos 7 dá menos 21. 1 sobre menos 21, né? Eu optei por deixar o menos na parte de cima, né? Fica mais elegante dessa forma. Então fica menos 1 sobre 21 vezes o u a 7 que passou para o denominador. Agora falta o passo final, é o quê? Trocar esse u pela sua correspondente na variável x, né? Então nós vamos ficar com menos 1 sobre 21 vezes, né, o nosso u, que é 3x menos 5, elevado à 7ª potência, mais a constante de integração. Tá? Então a integral dessa função aqui, né, a gente fez o desenvolvimento aqui e chegou no final, que é essa respostinha aqui. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado dessas resoluções, né, e até o nosso próximo vídeo.